Eu quero saudar a todos que nos acompanham pela TV Manaim, canal 126, via Embratel, também pelo canal 85, via Sky Livre. A todos, a paz do Senhor Jesus. Também queremos fazer uma saudação aos que estão nos acompanhando pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata, o canal do YouTube. E no episódio de hoje do programa Ciência e Fé, nós vamos tratar a respeito de um assunto que é a memória. E estamos aqui já reunidos com membros do grupo Ciência e Fé para tratar a respeito desse assunto, que inclusive são pastores da Igreja Cristã Maranata e também com determinadas especializações dentro da sua área do conhecimento. Lembrando que também nos nossos episódios temos tido a oportunidade da participação de outros membros do grupo por meio de vídeos, de interações online. Primeiro, apresentar os convidados da mesa que estão aqui. Primeiro, professor Miguel Faria, paz do Senhor, seja bem-vindo, pastor. A paz do Senhor a todos. É um grande prazer estar aqui novamente para entendermos mais um pouco da ciência e aplicando a fé em nossas vidas. É um assunto muito interessante, né, pastor, de memória, então a gente vai tratar muito a respeito disso. Vamos contar muito com a participação do pastor Miguel. E apenas aqui apresentar o currículo do pastor. Ele é graduado em odontologia pela PUC Minas, mestre em clínicas odontológicas, área de prótese dentária também pela PUC, e é pós-graduado em implantodontia pela Universidade de Genebra. E é pós-graduado em epidemiologia pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, tem atuação clínica odontológica em prática privada. Também saudar aqui o professor Alexandre Paulino, a paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. Pai do Senhor Willer, Pai do Senhor pastor Miguel, pastor Tiago, a todos que estão nos acompanhando também. E a alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos para participar deste assunto que é muito relevante para o nosso entendimento de ciência, de fé, na presença do Senhor. Maravilha, né? E eu digo mais uma vez porque o professor Alexandre participou conosco na gravação de um episódio lá no Manaim de Domingos Martins sobre a água, né? E foi bem interessante a abordagem ali que foi feita, e é uma das áreas de pesquisa, né, do professor Alexandre, e vai ser muito bom tê-lo aqui conosco também a respeito desse assunto. Bem, e está aqui o professor Tiago Costa, paz do Senhor. Quase não estou aqui, né? Paz do Senhor, paz dos seus irmãos. Uma felicidade estar aqui novamente. Estamos aqui juntos mais uma vez, agora para falar de um outro assunto, né? Discutimos muito recentemente sobre a parte da eletricidade, né? Sim. Tivemos agora o último episódio das bodas de Caná. Aliás, gostaria de pedir a todos que estão nos acompanhando, se você não assistiu os episódios anteriores, faça uma busca lá no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, tem uma playlist com os episódios do Ciência e Fé, e lá tem mais de 40 episódios gravados, entre eles esse que nós mencionamos, a eletricidade, as bodas de Caná, a água, e você pode ali também compartilhar com aqueles que estão ao seu redor. Muito bem, então já vamos começar aqui a falar a respeito desse assunto que é a memória, né? Que é um tema bem relevante. Nós vamos contar, inclusive, com a participação de irmãos nossos que são médicos, mais precisamente uma irmã nossa, a doutora Ana, mas eu vou pedir primeiro que o professor Alexandre faça uma introdução a respeito disso, mas no sentido do órgão que é o cérebro humano, um órgão tão fantástico quanto esse, não é? Muito bem. O cérebro, quando a gente pensa em memória, né, a gente pensa na parte de aquisição, de armazenamento, que a doutora Ana vai falar também muito bem, e da recuperação. É importante a gente entender que no cérebro humano, a gente tem uma região específica do cérebro humano em que a memória ela é formada, que é a região da área tegmental ventral do cérebro humano. Nessa área existe o que a gente chama, principalmente na química, né, na parte química do cérebro, a formação de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que ele é responsável para levar
as informações por diversas partes do corpo. Então, a dopamina, quando ela é estimulada nesta região do cérebro, que é a área tegmental ventral, ela proporciona a possibilidade da formação da memória, tanto na parte do registro como do armazenamento e também na recuperação dessa memória armazenada. Então, a gente está vendo até ali numa projeção de uma figura, né, que molécula química é essa responsável, que neurotransmissor é esse responsável, e as duas regiões importantes da formação da memória, que é a área tegmental ventral e também o hipocampo, que é responsável pela formação de memórias de curta duração, memórias mais curtas. Então, quando a dopamina ela é deslocada de um desses segmentos do cérebro para outro, ela proporciona, então, essa formação da memória, que é tão importante aí, no desenvolvimento cognitivo humano. E nós vamos ver também muita coisa importante no campo espiritual, né, que nos interessa bastante. Muito bem, né? Nós falaremos inclusive dessa parte espiritual daqui a pouco, e quando a gente verifica tudo isso, vemos que é algo muito complexo, né? O cérebro humano, as estruturas todas que ele apresenta, inclusive nessa parte molecular, né? Que vai dizer muito respeito sobre essas coisas que nós vamos discutir aqui. E feita essa introdução, que, digamos, presencialmente, agora vamos pedir uma participação, então, da doutora Ana Peixoto. Doutora Ana, primeiro vou apresentar o currículo, né, da nossa irmã aqui. A nossa irmã, ela é médica, é a doutora Ana Lúcia Balbino Peixoto, é membro do grupo Ciência e Fé. Ela é médica, pediatra, ebiatra e psiquiatra e mestre em psicologia. Vou pedir para que a doutora Ana ela fale para nós a respeito da memória, o que é a memória, mas os tipos de memória que a ciência ela conhece e trabalha. A paz do Senhor, doutora Ana. A paz do Senhor Jesus a todos. Me chamo Ana Peixoto, faço parte do trabalho de Ciência e Fé, do Ciência e Fé Médicos e do trabalho de acessibilidade. E hoje eu estou aqui para falar sobre memória sensorial. Primeiro nós vamos definir memória. Memória é toda a informação que o cérebro recebe, ela é codificada, armazenada e recuperação. Então vamos ver como é que é isso. A codificação é o registro daquela informação. É a primeira etapa para você se recordar de algo. Depois ela é armazenada, guardada em algum lugar. E recuperação é quando você precisa daquela informação, você vai até o lugar que está armazenado e essa informação vem para o seu cérebro de forma consciente. Quando eu falo de memória sensorial, são todas as informações que passam pelo nosso sistema sensorial. Audição, visão, tato, olfato e paladar. Essas informações, elas também são codificadas, elas também são armazenadas e depois elas são recuperadas no tempo de 2 segundos. É incrível, né? Então, quando nós precisamos de armazenar essas informações num tempo maior e mais informações, aí nós saímos da memória sensorial e passamos a usar o que nós chamamos de memória de curta e de longa duração. A de curta, você tem um tempo de 30 segundos para armazenar essas informações, e a de longa duração, quando você precisa acionar mais informações num tempo maior. A memória sensorial, gente, ela está em atividade o tempo inteiro. Você dorme, mas a sua memória sensorial não. Ela é importante porque ela é a janela e a porta do nosso corpo. Ela vai te avisar, como ela é uma memória, em caso de perigo, quando você, por exemplo, está dormindo, e se você tem um cheiro estranho em casa, ou alguém te toca, ou alguém fala alguma coisa com você, você vai despertar. Então, ela é um alerta. A memória sensorial, ela ocorre em várias partes do cérebro, apesar de ser evocada pelo hipocampo. Mas vamos supor, a memória visual, ela é toda processada atrás aqui, ó, da nossa cabeça, nos lobos
occipitais. Quando você pisca, essa imagem é gravada em 500 milissegundos. E a memória auditiva, ela está logo acima aqui das suas orelhas, no que nós chamamos de lobo temporal. Todas as informações transmitidas oralmente, elas são guardadas ali. E temos a informação tátil. A informação tátil, ela é distribuída pelos receptores do nosso corpo. Ali que nós identificamos a textura, a temperatura dessa informação, desse objeto. E ela toda é processada nos nossos lobos aqui em cima, chamados de lobos parietais. Então você vê como a memória sensorial é importante para nós. Não é? E quando nós começamos a ter várias experiências sensoriais, quando nós não conseguimos guardar tudo nessa memória sensorial, nós usamos a nossa memória de curta e de longa duração, que eu já citei anteriormente. Então, o que é importante? Exercitarmos a nossa memória, porque ela também envelhece, guardar o máximo de informações possíveis, para assim nós mantermos também a nossa mente sã e o nosso corpo também. A todos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, agradecemos a participação da doutora Ana. Que interessante, né, essa abordagem que ela trouxe, as informações que ela trouxe. Professor Alexandre, eu acho que, principalmente com relação a essa questão da recuperação da memória, né, é muito pertinente isso, principalmente quando a gente for fazer aqui a aplicação espiritual, né, a respeito disso. Exatamente. Como a doutora Ana comentou ali, a formação da memória, ela passa por 3 processos, que é o recebimento da informação, também chamada de registro, o armazenamento dessa informação e essa informação, depois de armazenada, também sendo possível extrair essa informação da memória, que muitas vezes pode ser de curto prazo, ou pode ser de longo prazo. É interessante que tem alguns estudos que eles dizem que há diferenças, por exemplo, entre a aquisição e a fixação. São processos que ocorrem de forma diferente. E a gente vê, por exemplo, que a memória persistente, ela está considerada uma região mais profunda do cérebro, né, que é a região tegmental, a área tegmental ventral, que é uma região mais profunda do cérebro. E nesse caso, a gente vê assim que existem fenômenos bioquímicos envolvidos na formação dessa memória. E normalmente, né, quando a gente pensa na formação da memória, estimulada principalmente pela dopamina, ela é importante porque essa memória ela vai nos trazer informações para que nós possamos receber essas informações, armazenar e processar essas informações. E geralmente o resultado dessas informações pode trazer felicidade, uma sensação de bem-estar, uma sensação de satisfação. Então a gente vê, inclusive, quando João, no capítulo 14, verso 26, a palavra de Deus diz assim que o Espírito Santo, quando ele foi enviado para operar de uma forma na nossa vida, e ele foi enviado para nos ensinar e para nos fazer lembrar daquilo que é o projeto de Deus. Então a gente vê de uma forma espiritual que quando a gente pensa nos processos de formação da memória, que é o registro, que é o armazenamento e que é a recuperação, de forma bioquímica, né, de forma em que há esse processamento no nosso cérebro, no nosso organismo, João ele fala sobre isso de uma forma espiritual, porque quando ele fala assim, olha, que o Espírito Santo ele seria enviado da parte do Senhor, e o Espírito Santo foi enviado realmente para nos trazer informações importantes sobre a obra de salvação, o projeto de salvação do Senhor.
E diz assim, e ele vos ensinará. Então, o envio do Espírito Santo é para trazer as informações que nós íamos registrar. O ensino do Espírito Santo é a parte que nós podemos entender como o armazenamento da memória. E ele vos fará lembrar. Então, como a doutora Ana bem colocou, é a parte da recuperação. Ou seja, quando nós somos expostos a certas situações, a gente tem a capacidade de recuperar a memória que está ali armazenada no profundo, numa região profunda do nosso cérebro, e a recuperação dessa informação, ela nos faz lembrar, quando a gente pensa no campo espiritual, né, ela nos faz lembrar de bênçãos, de operações do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa permanecer na presença do Senhor. E é importante a gente frisar, né, que a aquisição, se a gente pensar no campo espiritual, então a aquisição da memória, ela é uma ação do Senhor, porque ela é uma informação do Senhor enviada para nós. O armazenamento da memória depende de uma ação nossa. É o buscar o Senhor, é o ler, é a repetição, é estudar a palavra, é estar na presença do Senhor. E fazer lembrar é a recuperação daquilo que nós um dia aprendemos e que o Espírito Santo muitas vezes ele age na nossa vida para que nós possamos recordar, para que nós possamos nos lembrar e continuar vivendo essa experiência com o Senhor, né? Então, acho que esses 3 pontos que a doutora Ana aborda, do registro, do armazenamento e da recuperação da memória, eles são importantes para a nossa vida humana, para a formação da nossa cognição humana, mas no campo espiritual ela é fundamental também para nós entendermos que aquilo que vem do Senhor é para que nós possamos guardar na nossa vida, como diz Apocalipse, né? Aquele que lê... Eu estou com ele aberto aqui. Isso, aquele que lê, aquele que ouve, aquele que... guarda, né? Guarda. Então, é o processo de formação da memória, né? Sim, só para trazer o texto, né, mencionado aqui pelo professor Alexandre, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, né, porque o tempo está próximo. Então, é esse exercício, né, que nós precisamos fazer, que o Espírito Santo nos impulsiona a fazê-lo diariamente, né? Então, aqui a leitura, o ouvir... E, basicamente, podemos dizer, de forma prática, aquilo que fazemos, inclusive, na escola bíblica dominical. Sim. Não é? Então, é muito interessante que nós vamos observar ao longo da palavra inúmeras abordagens a respeito disso, né? E eu até me lembrei, principalmente com relação a essa parte mencionada aqui pela doutora Ana e pelo professor Alexandre, que é da fixação, no Salmo 103, o Salmo de Davi, no verso 2, vai falar assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O próprio Davi, é como se ele estivesse falando consigo mesmo, né, para ele não se esquecer daquilo que o Senhor ele fez na sua vida. Aqui pelo texto a gente imagina já um cenário dele na sua velhice. Então, que é uma fase que o esquecimento ela vem à tona justamente com uma série de questões fisiológicas, né, do envelhecimento, mas aqui é um sentimento de gratidão. E esse exercício ele é importante porque a gratidão ela parte do coração do servo. Né? Evidentemente que a operação do Espírito Santo ela é constante na vida do crente, e isso o impulsiona a permanecer no caminho, mas o que nós vamos observar aqui é que é algo que sai do coração do servo do Senhor. Então, é a gratidão. Né? Então, por exemplo, o pastor Tiago, ele faz algo para mim, ele faz um favor, e ele não vai ficar lembrando assim: William, você tem que me agradecer, né? Porque eu fiz isso para você. Mas é algo que vai partir de mim mesmo, porque eu sou grato a ele por aquele favor que ele fez para mim. Então, eu acho que isso é muito importante, porque nós não esquecemos, nós não podemos esquecer daquilo que o Senhor ele fez na nossa vida, de todas as suas ações ao longo da nossa trajetória espiritual, né? Mas voltando aqui, então, agora para a parte um pouco da ciência, professor Tiago, como que a gente pode relacionar a razão, os órgãos dos sentidos
e essa memória sensorial mencionada pela doutora Ana? Então, a nossa razão, ela tem a porta de entrada dentro dos nossos sentidos, né? Nos nossos 5 sentidos. Tem até um vídeo que nós vamos mostrar para ilustrar para os irmãos. Então, dentro desses nossos 5 sentidos, a audição, a visão, o olfato, né? Dentro desses nossos 5 sentidos, nós vamos ter uma porta de entrada sensorial da nossa interação com o meio externo. E através deles, nós vamos ter noção daquilo que está à nossa volta, e a partir daí nós vamos interpretar e fazer as tomadas de decisões. Então, os nossos sentidos vão captar toda essa questão sensorial ao nosso redor. Cada um dos sentidos, eles têm uma função, eles têm uma forma de captar aquilo que está no meio externo, e a partir dali nós vamos criar, então, memórias. A partir desse momento, a partir da nossa razão, daquilo que é o nosso sentido, nós vamos criar essas memórias. E essas memórias elas vão ficar gravadas no nosso cérebro, e em algum momento nós vamos recuperá-las para interpretar aquilo que nós estamos vendo, ouvindo ou fazendo, né? Um exemplo clássico, no caso da pele aqui, nós vamos botar, se a gente botar a mão no fogo, queima, não é isso? Mas isso já está gravado na nossa mente, então você já olha o fogo e já não bota a mão mais. Mas com a criança, aquela criancinha que não tem ainda não está com tudo formado, a sua razão formada, você tem que ficar tomando cuidado. Não vem aqui, encosta lá, porque ela ainda está formulando aquilo que são as memórias e o entendimento dela daquilo que é o meio externo. Então, a porta de entrada para toda a nossa memória é a memória sensorial. E tem uma memória interessante, que é chamada memória de trabalho, né? Que é aquela que é muito rápida. E ela é parte também dos nossos sentidos, é claro, mas ela é muito rápida, ela entra rapidinho, a informação entra e sai muito rápido. Um exemplo disso, ninguém fica pensando na hora que está dirigindo o carro, não, tem que acelerar, tem que frear, tem que virar o volante, não. Isso já é uma memória constante, isso já faz parte da sua memória. Então aquilo ali, o cérebro vai agindo, mas está gravado na sua mente como que você faz esse processo da direção, ok? Doutor Miguel, para falar um pouquinho aqui para nós a respeito dos tipos de memória, dá para nós aqui um contexto científico nesse sentido, né? Hoje a ciência, ela, na sua amplitude, ela conhece cada vez mais buscando o universo macroscópico, que mostra o próprio universo que vivemos, mas também a ciência se preocupa com o universo microscópico, que é o interior do homem. Se olharmos alguns trabalhos científicos, pesquisadores neurocientistas aplicam muito interessantemente que o cérebro ele tem bilhões de neurônios e comparam com os bilhões de galáxias que tem no universo. Então, se nós formos imaginarmos a proximidade do que Deus criou em nossas vidas, que é o nosso cérebro, e a capacidade de cognição, a cognição é o aprendizado contínuo desde que nascemos até hoje, comparando com as galáxias do universo. Então nós vemos que o cérebro realmente ele governa todas as coisas. Por isso que o cérebro é o órgão do nosso corpo que mais gasta energia. Ele está constantemente ligando tudo aquilo que o universo sensorial que nos posiciona no ambiente que nós vivemos, o cérebro está comandando todas as coisas, desde o batimento cardíaco, a respiração, nos dando a sensação de onde estamos e tudo aquilo está no seu controle. Então, a ciência hoje, como ela aprofunda cada vez mais no universo, ela também aprofunda cada vez mais no cérebro. Então, nós temos algumas imagens que a gente vai entender aprofundando no universo microscópico. Então, essa microscopia, que já é uma microscopia muito revolucionária, ela consegue fazer o fragmento do córtex humano cerebral, mostrando o neurônio e todas as suas ramificações, de maneira que nessas ramificações a ciência mostra que a energia que é gerada por essas células, elas comandam todas as informações que vão gerar uma memória.
aprofundando mais ainda, quando na imagem próxima nós vemos que a ação dessas células, entre elas, é de transmissão de energia que vai gerar componentes, igual o professor Alexandre falou, um deles é a dopamina, que vão estimular o cérebro, libera na corrente sanguínea vários hormônios, vários componentes que são gerados na interação microscópica entre as células cerebrais que vão comandar o organismo. E entre elas está o fragmento da memória, que hoje a ciência conhece como engram. Na próxima imagem, nós vamos ver que a representação física da memória, isso é uma coisa tão maravilhosa, né? É como se fosse tirar uma foto do que nós pensamos, do que nós lembramos. Então, chama engrama em português. Então, é uma microscopia que está fazendo uma representação física de o momento que o cérebro está trabalhando naquela liberação de energia, de todos esses componentes bioquímicos que caem na circulação, que mostram que o corpo está vivo. Então, se nós aplicarmos esse conhecimento hoje, vendo uma situação microscópica de como o cérebro está trabalhando para manter a memória, nós vemos uma outra imagem, um esquema que é interessante, que mostra uma situação. Essa imagem é de um grupo que permite que as pessoas possam fazer consultas médicas através da inteligência artificial. Então elas entram e pedem informações. Então, como que nós comparamos? De um lado, às vezes, todo o processo cognitivo de uma pessoa, todo o aprendizado, desde criança, igual o professor Tiago falou, uma criança sabe onde que ela pode tocar, ela não pode encostar o dedo na tomada, que ela começa a saber que aquilo ali é perigoso, dá um choque, e vai no crescimento, ela sabe uma fruta, quando ela está madura e não. Mas se a mente do homem começa a captar no processo cognitivo de aprendizado, vive um ambiente que não agrada e sempre está recebendo informações que não são boas, o organismo não recebe aquilo muito bem, começa a liberar o cérebro, a memória vai sendo guardada com coisas ruins. E aquilo ali a pessoa recebe uma carga cada vez mais desses hormônios que são de alerta. Eles não geram um bem-estar. Mas se da mesma maneira nós temos uma pessoa que está acostumada a receber sempre estímulos positivos que faz com que a vida dela fique agradável, o cérebro vai guardar na memória aquela situação toda em que gerou favoravelmente uma vida em que o cérebro vai liberar hormônios que são de criatividade, de bem-estar. Então, como que nós podemos comparar isso profeticamente? O cérebro que está liberando toda essa energia, se for apenas pela razão, o homem consegue alcançar conhecimento, vai rompendo as barreiras das limitações, através da ciência, ele vai fazendo suas conquistas, mas se não há uma ação que venha da eternidade para que possa fazer o homem entender que ele não é só aqui, não adianta as suas conquistas, seja de um lado que vai desestimulá-lo para a vida, ou seja de um lado que ele vai fazer grandes conquistas e sempre vai estar desejando buscar mais, isso tudo está na obra criadora, é limitado, mas há um momento em que a mudança, a transformação que ocorre na sua memória é pela revelação. Quando o homem entende que tem uma eternidade a herdar, ele muda os seus conceitos. E nós temos alguns exemplos proféticos que são importantes. Quando, no texto que está em Gênesis 15:5, Abraão estava preocupado com a herança. E isso é tão interessante porque a mente dele, todo o conhecimento que ele teve, as experiências que ele teve, ele se preocupava porque ele ainda não tinha um filho para a herança. E isso, profeticamente, se preocupamos com a herança, nós estamos se preocupando com o reino eterno. Então, Abraão estava ali numa situação em que certamente o cérebro dele estava liberando hormônios de preocupação, porque Abraão estava preocupado.
Ele estava ali preso nos seus pensamentos, na sua razão, mas Deus aparece para ele. E a palavra fala que Deus, a palavra do Senhor a Abraão em visão. Quando a revelação vem, ele falou para Abraão: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Porque Abraão estava preocupado com a herança. Então Deus o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi imputado por justiça. Então, a mente do homem, se ele passa a se preocupar com uma vida eterna, Deus vai falar com ele. E como que Deus fala? Aqui, profeticamente, as estrelas no céu, mostrando de quantas bênçãos o Senhor estava preparando no futuro para um povo que não merecia. Abraão, a palavra fala que ele recebeu o evangelho do Senhor. E isso é tão maravilhoso porque profeticamente mostrava para a igreja. As estrelas, se é que as pode contar. Então, neste momento, o nosso cérebro está pensando, está trabalhando como estrelas, porque o Senhor nos apresentou o Salvador. Quando a revelação do Salvador é dada pelo Espírito Santo, a nossa mente já não passa mais só da razão, agora ela vive da revelação. Então, nós passamos a entender que é uma eternidade a herdar. E aquela figura que vimos, um preocupado e o outro alegre. O exemplo que temos no Novo Testamento está em João 1,48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Então Natanael era aquele que falava alguma coisa boa que possa vir de Nazaré. Certamente na memória dele, ele recebeu informações. De Nazaré nada vem que tenha valor. E é assim que o homem passa a viver longe de um projeto de vida eterna. Mas o dia que Jesus se apresentou para ele, Jesus conhece a cada um de nós. Ele sabe tudo o que estamos pensando, porque ele, como verbo, ele criou a cada um de nós. E nós somos para ele preciosos. E ele quer se revelar, porque a hora que o Espírito Santo revela o Salvador, nós passamos a entender que ele é tudo que nós precisamos. Nossa mente passa a viver um novo nascimento, uma nova vida, porque ele fala para nós: dos teus pecados não me lembro mais. Então ele anula todo o conhecimento cognitivo da razão e passa a nos dar a revelação. Então nós passamos a viver agora buscando a direção do Senhor, como uma estrela no céu do universo redentor que pensa em alcançar a vida eterna. E isso é o que nós mais vivemos, porque a igreja do Senhor, ela foi tirada da sua razão. Não merecíamos um povo que vive em trevas, mas viu a grande luz, que foi a revelação de Jesus para nossas vidas. E a nossa mente agora guarda na memória a experiência de salvação. E isso ninguém pode tirar. Maravilha. Amém? Maravilha.